Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre o signo de Libra, Saturno e o filme Livro de Eli. Antes disso, deixa comentários, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilhe, curta. Tudo isso é importante para o canal. Sobre os agendamentos das minhas consultas astrológicas. Vamos lá. Mapa natal, revolução solar e sinastria. Sinastria na área do trabalho e em relacionamentos amorosos. Tá? Entra no Instagram, no meu Instagram, Levícia Davi. Vai no direct, tem meu telefone. Ou então pode ser pelo próprio direct, mandar uma mensagem, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Bem, primeira coisa, nós vamos entrar agora, o Sol, dia 18 de outubro, ele vai entrar, está passando pela constelação de Libra. Sim? Você deve estar se perguntando, mas eu estava vendo lá com a astróloga lá que a gente já está em Libra há muito tempo, inclusive daqui a pouco a gente está saindo. A astrologia moderna utiliza o cálculo tropical, baseado no olhar de quem está no hemisfério norte. O solstício de inverno é quando começa o signo de Capricórnio. O equinócio da primavera é quando começa a primavera e começa o signo de Áries. O compromisso com o cálculo tropical, que aqui no Ocidente está muito familiarizado, não é com constelação, por incrível que pareça. Se você olhar pelo telescópio, você não vai enxergar o Sol passando na constelação ele não vai ter uma correspondência. Ele estava na constelação de Virgem. Olha que coisa. E ele agora vai entrar na constelação de Libra. Então é importante vocês entenderem que são cálculos diferentes, são olhares diferentes, né? A partir de uma leitura, de uma maneira que está muito mais focado nas estações do ano a partir do hemisfério norte. Ok, sem problema nenhum, não desmereço de forma alguma, mas é um outro olhar, é uma outra maneira. Eu utilizo o cálculo sideral, que é utilizado na astrologia védica, que é utilizado também na astrologia helenística e tudo mais. Tá? Então, eu estou trazendo esse vídeo sobre Libra exatamente porque vamos entrar agora. O Sol ele vai passar agora, iniciar a passagem dele pela constelação de Libra. É isso. Olhou para o céu, viu que o Sol estava na constelação de Libra. Então, quem nascer a partir de amanhã vai ter o Sol em Libra. Né? Isso vai durar mais ou menos até dia 18. Dia 18, 17, 18 de novembro. E aí lá, então você vê que tem essa diferença. Mas isso é usado há muitos anos. Volto a dizer, a astrologia védica indiana e a astrologia helenística também utilizam isso. Okay? Então isso não é qualquer coisa. Tá? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, eu não vou entrar em tantos detalhes no filme, mas o filme ele vai poder explicar muita coisa sobre o signo de Libra. Tá? E claro, Saturno ele se exalta em Libra. Vai estar intimamente ligado também. Tá? Vamos lembrar que Libra é um signo que fala do discernimento, que fala sobre a balança, de você ponderar coisas diferentes, você abrir espaço para o outro, para que você possa ter uma amplitude, né? Para que você possa fazer a justiça, você tem que olhar para o outro. É o signo que fala sobre o casamento, também fala sobre o amor. Libra fala sobre a equidade. E tem muito mais. Mas
é interessante vocês saberem disso. Então, o percurso que ele, né, o Denzel Washington, protagonista, ele vai fazer, que é a jornada que nós fazemos na nossa vida, evidentemente. Ou pelo menos que deveríamos fazer. É estar na matéria como passagem, e não ficar apegados. O olhar que temos que ter para o mundo é um olhar espiritual. A matéria, ela é a possibilidade para a gente queimar os nossos karmas, passar a nossa trajetória, a nossa vida, seguir em direção ao nosso propósito, mas a gente tem que olhar com o olhar espiritual. Por isso que ele é cego para o olhar da matéria. O olhar que guia ele não são os prazeres da matéria, das coisas, ele não fica apegado a isso. No filme fica claro isso. O que move ele é um propósito. E o que todos nós precisamos ter, um propósito. A nossa relação íntima com o divino. Uma relação estreita com o divino. Isso sim é a verdadeira luz. A todo momento no filme aparece o isqueiro, a luz, a escuridão, né? A fé é a flor que ilumina essa vastidão de um campo escuro na escuridão, né? A luz na escuridão. Essa ideia de que é isso que nos move, que nos ajuda, que nos guia. Esse é o verdadeiro olhar, é o olhar espiritual. Estar na matéria e não ser da matéria. Nós estamos de passagem. A matéria é muito importante, porque é através da matéria que nós fazemos o percurso. Mas lembre-se, estamos de passagem. O início da trajetória, claramente, é o signo de Áries. Vamos lembrar que o Sol, ele se exalta no signo de Áries. E na maior distância do signo de Áries, nós vamos ter Libra, onde Saturno se exalta em Libra. Ou seja, o Sol e Saturno estão muito distantes. Porém, Saturno será o nosso segundo Sol, de certa maneira. Porque é um Sol construído, que vai ser construído num longo trajeto. Depois de passarmos por obstáculos, dificuldades, passar por medos, por solidão, tudo isso vai falar de Saturno. Saturno, ele é o senhor do karma, ele vai nos ajudar nessa trajetória, mas de uma maneira severa e às vezes muito difícil. Vamos lembrar uma outra coisa importante. Ele diz que percorreu caminhando 30 anos, e exatamente o tempo de Saturno. A revolução de Saturno ocorre em 28, 29, 30 anos. Nós sabemos que depois de 30 anos há uma mudança mais ou menos, né? É uma mudança bastante importante na nossa vida. E olha Saturno aparecendo ali quando ele diz que 30 anos de caminhada, de muita coisa, de muito aprendizado. E aí agora sim ele consegue estar pronto. Ele começa, muito ariano, individual, indo de cabeça, num caminho, num propósito, força. Marte é o deus da guerra e é quem rege o signo de Áries. Então é a luta, é a guerra, aquela coisa toda, tudo certo, precisamos dessa energia. Mas ele vai percorrendo em direção ao signo de Libra. E o que é que ele vai encontrar, né, com o vilão que passa a oferecer a ele, e aí aí o início de Vênus na história. Vênus, quem rege Libra. Como é que Vênus aparece na história? Se eu falei de Marte, como é que ele apresenta, né? Eu acabei de falar. E Vênus?
ele oferece comida, conforto, o sexo. Isso está ligado a Vênus, mas Vênus também é espiritual. O que é que acontece quando ela, aquela moça, figura venusiana, ela diz: eu preciso que eu durma aqui, porque senão ele vai maltratar minha mãe, aquela coisa toda, e ele entende e deixa ela dormindo ali. Mas o que eles fazem ali, ele pega a mão dela e eles fazem uma oração. Vênus está estritamente, intimamente ligado com a espiritualidade. Tanto Júpiter quanto Vênus. Ok? E aí o que acontece? Ela então, no dia seguinte, ela faz uma oração. Lembrou da oração e ela faz uma oração. Então essa Vênus, que poderia ir para uma oitava inferior, se eleva. Detalhe fundamental, hein? Muito bem. Começa um percurso, estou pulando um pouco para a gente resumir. O percurso dos dois na estrada, e ele não está mais sozinho. Ele reconhece que ele não estava colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu nesses anos todos. Lembrando que o signo de Vênus é o significador de relacionamento, o amor. Olha que coisa. E ele aprende que servir ao outro, fazer pelo outro, sobre esse amor, esse cuidado. Então, nós entendemos que a chegada ao signo de Libra é o momento onde a gente precisa estar disposto a ouvir o outro. O Sol, ele se põe no oeste. Se a trajetória começa no leste, no ascendente, aonde o Sol ele ascende no horizonte, qual é a direção que ele está indo? Oeste. E qual é o signo que está oeste? Se leste, o início em Áries, qual é diametralmente oposto? É Libra, o oeste. As nuvens, todas elas andam em direção ao oeste. Porque ir em direção ao oeste, o tabernáculo, a tenda do deserto, o tabernáculo, precisa exatamente respeitar isso. Para que ele esteja olhando para o oeste, a tenda precisa. Então, o sujeito ele entra pelo leste e ele vai em direção ao oeste, o tabernáculo do deserto. Não é à toa. Ali onde Saturno está exaltado, ao oeste, é o lugar aonde ele vai chegar. Esse segundo sol. Depois de muito aprendizado. Saturno, ele aprende vivendo, com a experiência, com os caminhos difíceis, árduos. Não é fácil essa trajetória. Vamos lembrar de Nigredo, essa fase da alquimia, aonde você tem a cena do sujeito definhando, solitário, né? Num movimento escafandrista, num momento mais, né? Aquela coisa, e essa carne ela vai definhando e vai ficando os ossos, Saturno rege os ossos. E aí você tem o corvo que olha, o corvo representando a morte que olha ali, mas você tem dois anjos ali percorrendo, sempre ao lado, o espírito e a alma, as nuvens que sopram a esperança de um novo, de uma nova vida, e que aquilo é temporário, mas é preciso aprender com aquilo tudo que está acontecendo, e todos nós vivenciamos isso na nossa vida. Todos nós. Nós
só podemos nos conhecer através do outro. Não há possibilidade alguma de fazer uma trajetória, um caminho espiritual, essa senda espiritual, se não tivermos em relação com o outro. Porque é servir que é o caminho para o amor. A água é sempre presente como algo precioso, um elemento precioso. A água purificadora, a água que a transforma, a água celeste, a água da vida, a água viva. Ela que separa o mundo criado por Demiurgo, seus arcontes, e separa do pleroma o mundo, onde está lá o Uno. A internalização, a memória que ele tem é algo muito importante para todos nós, porque a memória, a lua, precisa ser exercitada, a memória. Sem memória não há possibilidade de uma trajetória, de uma escalada, de subir as nossas montanhas, nosso caminho espiritual. A memória, o passado. Precisamos. E ele guardou tudo isso na memória. Tanto é que ele vai contar a Bíblia toda. E o outro lá vai escrever. Curioso que o final da jornada na casa 12, né, são 12 casas astrológicas, vamos olhar a casa 12. Vocês lembram? Não sei se vocês vão perceber isso, mas você sabe aonde estão guardados todos os livros, aonde ele vai então descansar, aonde ele chega? E ele chega com um barco, que é um outro lugar. A casa 12, aquilo ali é Alcatraz, é uma prisão. E qual é a representação da casa 12? Não são os exílios, lugares exilados, manicômios, hospícios, hospitais, presídios? É o lugar também do retiro espiritual? Dos exilados? Olha só. Da caridade também. Muitas outras coisas. Olha só. E ele de branco, deitado e ditando. E o cara escrevendo, o velhinho. O branco. Qual é a cor que é utilizada nos batismos? Na sua grande maioria? Não falamos da purificação do branco? Falamos do batismo, as águas de Oxalá no candomblé? Oxalá, o branco? O branco vai estar permeando diversas religiões. O filme ele é bonito, muito bonito. Então a proposta aqui é que duas coisas. Primeiro, nas questões astrológicas. Olhar qual é a casa onde Áries está no seu mapa. Se você quer utilizar o cálculo tropical, vai dar um resultado. O cálculo sideral é o outro. Mas são olhares diferentes. Mas, independentemente disso, você olha onde Áries está, qual é a casa que Áries está. Marte, onde você vai empregar a energia, onde você vai colocar a energia, onde você vai em busca de uma série de... Olha, qual é a casa, qual é o signo. Vênus, que é o significador de relacionamento. Libra, a necessidade de você fazer as relações, onde você vai precisar exercer todas as características de Libra. Qual é a casa astrológica? Qual é a área da vida? Vênus, onde está? A Lua, o Sol. Tudo isso dá
muitos sinais e vai te ajudar muito a entender algumas coisas. E uma outra coisa, exercitar as relações. O oeste, aonde o sol se põe, é o momento que a gente dá espaço para um outro sol aparecer. Aquele sol do início de uma jornada, o sol exaltado em Áries, ele quando chega em Libra, ele se põe para dar espaço ao outro. Vale a pena a reflexão. Pensar sobre o servir a um bem maior. Ele não fez ali apenas por ele, mas ele entregou aquela memória, aquele saber, aquilo tudo para o bem da humanidade. O que a gente pode fazer para ajudar os outros? Encontrar na água essa purificação, essa representação dessa transformação, essa libertação. É isso.